Na aula de hoje, então, a gente vai estar brincando um pouquinho aí com um simulador que a gente já viu em algumas aulas atrás, né? Então, durante a disciplina, a gente foi fazendo diversos exercícios aí com simuladores, tentando aliar um pouco a teoria com a prática. Então, durante todo o semestre, a gente fez algumas atividades dessa forma, e hoje em dia a gente vai reservar a aula para fazer mais uma prática, que vocês já devem ter estudado, né? Por ser uma disciplina blended, você tem que ter estudado antes, então já tem que ter uma noção mais ou menos do que a gente está falando. E aqui a gente vai aplicar, construir os circuitos, fazer as simulações, ver como eles funcionam, né? Justamente para vocês testarem. Então, eu vou propor alguns exercícios aqui, tanto para essa aula quanto para a próxima, tá? Então, para a aula de hoje, eu estou dando um prazo aí de 2 semanas para vocês entregarem esse roteiro, então vocês podem estar entregando até a data da prova, tá? Não é um roteiro longo, então se vocês puderem aproveitar o horário da nossa aula agora, vocês já conseguem finalizar esse roteiro, né, e entregar o quanto antes, tá? Para a aula da semana que vem, o prazo é só de 1 semana, então uma semana, não, 2 semanas também. Eu coloquei 2 semanas, não tem problema, porque para lançar a nota eu ainda tenho uma folga aí. Então, vocês caprichem nesses roteiros, né, para vocês garantirem essa nota, até porque a gente não sabe como vem a prova da instituição. Então, se vocês puderem já garantir a nota, é melhor para vocês, né? Então, caprichem no roteiro. Tem algumas questões que você tem que explicar, então coloque uma explicação condizente, né, bem detalhada e tudo mais, para você ganhar o máximo da nota que for possível e garantir esses pontos. Então, esse primeiro roteiro aqui, ele vale bastante ponto, tá? Eu vou considerar aí uma pontuação grande para ele, então vocês se dediquem para tentar fazer da melhor forma possível, tá? Então, só vou mostrar o link aqui, como que tá. Então, é um arquivo do Word, ó, que é justamente aquele molde que eu estou utilizando para você preencher, né, no próprio arquivo do Word, e você pode me mandar em formato PDF ou no formato do Word mesmo. Se você puder mandar em PDF, eu agradeço, né, porque na hora de eu corrigir, eu tenho que passar tudo para PDF, que fica mais fácil eu estar corrigindo. E também aqui eu estou pedindo para você enviar esse roteiro preenchido por esse link, tá? Que é um formulário do Google que eu gostei de utilizar na prova de vocês, que fica mais fácil de eu receber os arquivos. Então, eu estava recebendo por e-mail esses arquivos de trabalhos e vocês enviavam em datas diferentes, todas as turmas enviando, né, no mesmo e-mail. Então, estava difícil um pouco essa organização e separação com outros e-mails também que eu recebo, e outros enviam ainda pelo AVA também, então fica uma bagunça, né? Às vezes pode até acabar passando a nota de alguém, depois tem que ficar retificando. Então eu estou uniformizando isso daqui, tem um link aqui para você só fazer o upload lá do roteiro, tá? Da mesma forma que vocês fizeram na prova, né? Que tinha o formulário lá, só que você vai ter que preencher agora só o seu nome, os seus dados iniciais, e vai ter um campo de anexo. Então você coloca o anexo aqui no roteiro, aqui nesse site, tá? Nesse link. Então eu só vou estar aceitando esse trabalho através desse link, tá? Enviado por esse link e o prazo tá aqui, ó. Então vocês fiquem atentos ao prazo também, tá? Tem bastante tempo, tá bem tranquilo. E, e na aula que vem a gente vai ter a aula nesse mesmo molde, tá? O roteiro, aula prática e enviar por um link também que eu vou estar disponibilizando depois. Tá certo? Se vocês observarem, né, apareceu um link aqui, aula prática, justamente porque as aulas práticas de todas as disciplinas agora, elas estão sendo padronizadas, né? Então esse link foi liberado hoje, eu já estava com esse roteiro meu pronto, mas o conteúdo é o mesmo, né? Então, essas aulas práticas aqui são algumas sugestões, né, que a instituição está dando para a gente estar adotando na aula. Então, vocês podem estar vendo o que eles propõem, né, até para o conhecimento de vocês, mas eu não vou estar utilizando esse daqui na aula de hoje, justamente porque eu já tinha isso daqui pronto, eles liberaram hoje, né? Então ficaria um pouco complicado fazer por esse daqui, tá? Mas é isso. Alguma questão antes de eu iniciar? Alguma dúvida em relação à prova? Só um minuto, eu participei pouco das suas aulas e eu não consegui baixar o Ever Circuit para poder estar Certo, acompanhando, entendeu? certo. Na aula de hoje a gente vai estar utilizando ele novamente e eu coloquei de novo nesse relatório, né, como está utilizando ele. Eu coloquei um pouco mais detalhado nesse relatório, nesse roteiro, do que nas aulas passadas.
Então, eu vou ficar aqui durante todo o tempo da aula, então vocês podem estar tentando fazer, né? A ideia é que vocês mesmos coloquem a mão na massa, né? E eu fique aqui tirando as dúvidas, ajudando vocês com o circuito, certo? Como se fosse no laboratório, a gente sala de aula juntos lá, então, né? Então, eu vou estar acompanhando vocês, o que vocês forem fazendo. Mas vocês têm 2 semanas, né? Então, quem quiser aí pode continuar depois na casa, mas se você puder, aproveite esse tempo da nossa aula, tá? Como eu falei, o EverCircuit, ele é um aplicativo que é pago, certo? Só que a gente está utilizando o modo de demonstração dele, né? O modo de graça dele, que seria o período de teste, né? Então, vocês podem estar fazendo um novo cadastro aí com outro e-mail, né, qualquer, que ele não verifica o e-mail também. E, na verdade, o EverSecret a gente está utilizando ele no navegador online. Então, você não precisa fazer o download dele, né? Você vai estar utilizando no próprio navegador. Você entra aí no seu navegador, no site. Eu já vou mostrar no roteiro qual que é o passo a passo. E coloca as informações lá e pronto, certo? Ele também tem a opção no celular. Tá? Se você quiser no celular, você faz o download do aplicativo, tem tanto para iPhone quanto para Android, então você pode utilizar ele no celular, certo? Quem se interessar pode comprar o programa, né? Eu acho que ele está na faixa de uns R$ 30, quem achar que vai usar mais vezes e tudo mais, né? Você compra ele uma vez também e não precisa pagar nunca mais, né? Você fica podendo usar o programa para sempre, tá? E salvar os seus circuitos, tem vários benefícios aí se você quiser comprar o programa. Mas claro que aqui para nossa aula você não precisa comprar nada. Você vai utilizar o modo gratuito, o modo de teste, tá? Que é o suficiente aqui para gente. Certo? Então, deixa eu abrir aqui o roteiro de hoje. Vocês já conseguiram pegar o roteiro aí? Funcionou o link, tudo certinho? Sim. Beleza. Só testa aí para mim, ó, vê se ficou editável esses campos aqui, ó. Tá Se sim, dá para professor. você editar. Testei já. Beleza. Joia. É porque nas primeiras vezes eu deixei bloqueado aqui, eu não sabia configurar direito. Bom, então, se vocês não pegaram, vão baixando o roteiro aí. É um roteiro aqui que parece um pouco grande, mas eu coloquei diversos conceitos também que já era para você ter visto no livro didático lá do AVA, mas aqui justamente para a gente revisar esses conceitos, né? Coloquei os pontos chaves que eu considero os principais, né? As ideias gerais aí de cada coisa e algumas coisas para vocês estarem revendo que eu acredito que são as mais importantes, né? Então, eu vou fazer uma explanação inicial geral, né, sobre esse roteiro, sobre a parte teórica aqui, e depois mostrar aqui os exercícios, né, falar um pouquinho sobre eles por cima, né, eu quero que vocês quebrem um pouco a cabeça e tentem explorar esses exercícios, daí depois vocês tenham bastante tempo aí para tentar desenvolver esses exercícios, tá? Então, eu vou pedir para vocês que, inicialmente, né, prestem atenção nessa parte inicial, que eu posso falar alguma coisa que você tenha dúvida mais para frente, né, na sequência. Então, vamos tentar focar aqui primeiro nessa explicação, depois vocês vão ter tempo para mexer com os exercícios, tá? Para tentar abrir o simulador. Então, vamos primeiramente aqui ver esses conceitos iniciais, tá joia? Bom, então acompanhe aqui comigo. Coloquei aqui uma parte inicial, ó, só mais para dar uma ideia geral do que a gente está vendo, do que a gente vai ver. Então, a gente estava estudando circuitos, sistemas digitais, né? Circuitos digitais que utilizam aí as portas lógicas. Então, a gente utiliza as portas lógicas para criar uma lógica do nosso sistema. A gente já viu diversas técnicas de simplificação, de manipulação, já aprendemos a construir os circuitos, construir tabela verdade, manipular as equações algébricas, as equações lógicas, né? Diversas técnicas a gente já viu. Agora a gente vai ver circuitos que são realmente utilizados em aplicações, né? Então, esses circuitos eles são implementados em diversos equipamentos e possuem uma gama muito ampla para você utilizar, né? Então, alguém já desenvolveu esse circuito, já viu essa lógica. Então, se você quiser utilizar projetar, por exemplo, um equipamento com um desses circuitos, né? Você pega esse circuito e aplica ele no seu sistema. Você não precisa decorar a construção do seu circuito, você precisa saber
como ele funciona, qual que é a cara geral dele, né? Saber identificar o que que é e tudo mais, mas você não precisa decorar nada aqui, tá? Então eu coloquei aqui a primeira. Deixa eu só desligar minha câmera para não gastar um pouco a minha banda aqui, não ficar travando. Se ficar ruim o áudio, travando alguma coisa, vocês me avisem, tá, pessoal? Essa parte inicial, então, eu estou explicando aqui, ó, a diferença entre os circuitos combinacionais e os circuitos sequenciais, né? Que é importante você entender esse conceito. Então, os circuitos combinacionais são estudados na unidade 3 do livro didático, né? Separado no material na unidade 3, e os sequenciais na unidade 4, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas apenas aqui inicialmente para a gente poder diferenciar os dois. Então, os circuitos combinacionais eles dependem apenas dos valores atuais das entradas. Então, vou até colocar em negrito aqui. Não consigo editar. Enfim, dos valores atuais das entradas, ou seja, a gente pode chamar o circuito sem memória, certo? Então, dependendo dos valores que eu colocar nas minhas entradas, eu vou observar instantaneamente uma mudança na minha saída, certo? E para os mesmos valores de entradas, eu vou observar os mesmos valores na minha saída, certo? Exemplos, então, alguns circuitos aqui que são os que a gente vai ver nessa aula: somadores, subtratores, comparadores, codificadores, decodificadores, multiplexadores e os demultiplexadores, né, os demux. São bem famosos também. Na próxima aula, né, que seria a unidade 4, a gente vai estar vendo os circuitos sequenciais. Então, os circuitos sequenciais, eles têm uma certa memória, ou seja, eles dependem dos valores anteriores, né, que eu tinha aplicado no meu circuito, certo? Então, aqui dependem dos valores passados com memória. Por exemplo, os latches, flip-flops, contadores e registradores, né? Que é o que a gente vai estar estudando semana que vem. Uma função essencial da maioria dos computadores e calculadoras é a realização de operações aritméticas, que são realizadas na unidade lógica e aritmética de um computador, em que portas lógicas e flip-flops são combinados para que possam somar, subtrair, multiplicar, dividir números binários, né? Então a gente sabe que esses sistemas eles trabalham com a lógica digital, né? Eles são formados interiormente por circuitos digitais e a função, por exemplo, de um computador é fazer operações, né? Então todo o funcionamento do computador está baseado em operações, né? Então operação de soma, de subtração e assim por diante, né, aqui as derivadas, que seria multiplicação e divisão, certo? Desses números binários, né? E quem faz isso são justamente esses circuitos que a gente está estudando. Então, esses circuitos, eles realizam operações aritméticas em uma velocidade considerada humanamente impossível, né? Então, a gente sabe que os computadores, eles têm um processamento atualmente muito mais rápido, né? Então, seria uma das vantagens aí sobre o cérebro humano, né? Seria a velocidade aí de processamento desses dados. Todas as operações lógicas e aritméticas são realizadas na unidade lógica e aritmética. Então, a gente chama isso daí de, aqui em português, né, a gente chama de ULA, né? Então, ULA seria um conjunto de blocos, um conjunto de circuitos que tem dentro de um sistema computadorizado que é responsável por esses cálculos, por essas operações aritméticas, né, por essas contas, certo? Então, aqui seria a ULA, tá? O objetivo principal de uma ULA, ou ALO aqui no inglês, né, é receber dados binários armazenados na memória e executar operações aritméticas e lógicas sobre eles, de acordo com as instruções provenientes da unidade de controle, né? Então, você tem aqui nessa figura, por exemplo, a unidade de memória, certo? Que fica aqui fora da ULA, né? Então, a ULA seria esse quadrado aqui que está em cinza, né? Pontilhado aqui, unidade lógica e aritmética. Então, aqui fora eu tenho a minha unidade de memória, né? E fora eu também tenho a unidade de controle. Então, na unidade de memória eu tenho os meus dados, certo? E a unidade de controle vai me dizer, vai me fornecer aí informações do que eu tenho que fazer com esses dados, certo? Então, aqui dentro da ULA, eu tenho essa cara aqui, um registrador B, um registrador também, que se chama registrador acumulador, e os circuitos lógicos, né? Então, os circuitos lógicos são os que fazem essa operação de soma, subtração e assim por diante. A ULA contém pelo menos dois registradores, o registrador B e o registrador acumulador. Ela também contém uma lógica combinacional, né, que seria esses circuitos lógicos aqui,
que realiza as operações aritméticas e lógicas sobre os números binários armazenados no registrador B e no acumulador. Então, observem aqui, eu tenho a minha unidade de memória, né, que troca informações aqui com o acumulador e com o registrador. Os meus circuitos lógicos, eles se pegam, né, essas informações que estão nesses registradores, ó. Então, ele pega aqui o resultado, né, que está no acumulador e pega a informação do registrador B, né? Na verdade, o fluxo é o seguinte, né? Você tem aqui os dados na memória, os dados eles são transferidos aqui, ó, por essa seta, né, para o registrador B, né? E o circuito lógico executa uma operação aritmética aí com esses dados, tá? Daí, o resultado dessa operação é armazenado aqui nesse registrador, né? Que é um registrador temporário, certo? Que é o acumulador. Então, o resultado vem para o acumulador. Se eu tiver mais uma operação, então o que eu faço? Eu pego um novo dado aqui da minha unidade de memória, vem para o registrador B, daí o acumulador fornece o resultado da operação anterior, né? E faz uma operação com o dado novo que acabou de entrar aqui da unidade de memória, com o dado do acumulador. Executa essa operação e armazena um novo resultado, né? Um novo dado. E eu posso estar guardando isso daqui na minha memória, novamente, certo? Então, a ideia geral, né, de um sistema computadorizado é mais ou menos essa. É importante que você saiba que o que a gente vai estudar hoje são esses circuitos que fazem justamente essas operações, né? É uma das aplicações aqui, né, para esses circuitos combinacionais, né? Seriam esses circuitos aqui que fazem essas operações, tá? Ela também contém uma lógica combinacional que realiza as operações. Isso daqui eu já comentei. Então, nesse roteiro, a gente vai explorar os circuitos que compõem a ULA, né, que seriam esses circuitos lógicos aqui, certo? Não só a ULA, né? Eu poderia colocar aqui que compõem circuitos combinacionais, como, por exemplo, a ULA. Então, uma das aplicações seria aqui esses circuitos de um sistema computadorizado, né? Então, aqui eu coloquei os objetivos, algumas coisas aqui que a gente vai ver, certo? E vou comentar aqui, fazer essa introdução do que é cada coisa, tá certo? Então, os circuitos combinacionais são circuitos digitais sem memória construídos utilizando portas lógicas. Eles não dependem dos valores passados das entradas, mas apenas dos valores atuais. Esses circuitos podem ter diversas aplicações, como os circuitos aritméticos da ULA ou o projeto de um sistema embarcado, né, que é um sistema microprocessado, tem diversas funções, diversos componentes ali dentro. Então, a gente pode estar utilizando isso daqui, esses circuitos aqui em na verdade, qualquer projeto de um sistema digital. Alguns dos principais circuitos combinacionais são. Então, eu fiz um resumo aqui de todos os circuitos combinacionais que são estudados nessa disciplina, né, que tem no material de vocês. Então, o meio somador, o que ele faz? Ele é utilizado para somar 2 bits, né, sendo cada bit uma entrada. Por exemplo, somando o bit 1 com o bit 0, tem-se o bit 1 como resposta, né? Então, o meio somador faz essa soma de 2 bits. O somador completo, ele é utilizado para somar 2 bits mais um carry de entrada, ou seja, a gente pode dizer que ele soma 3 bits, né? Por exemplo, somar os bits A, B e C. A gente já vai ver os circuitos que são formados com isso daqui, né? O meio subtrator, da mesma forma, ele é utilizado para subtrair 2 bits, e o subtrator completo é utilizado para subtrair 2 bits, além de um bit de borrow, ou seja, a gente também chama esse bit de borrow de bit empresta 1. Né? Então, observem que aqui no somador completo, eu chamo o terceiro bit, né, de carry, certo? Que é o bit vai 1, né? E no subtrator eu chamo de borrow, que é o bit empresta 1, tá? Tem também o comparador de igualdade, ele verifica se os números são iguais ou diferentes. Então, eu vou ter duas entradas, certo? E vou comparar essas duas entradas. Os meus números são iguais? Ele só vai dizer sim ou não, certo? No meio comparador, ele tem mais uma informação. Então, ele verifica se o número é igual, maior ou menor que o outro, né? Então, eu tenho dois números, ele vai me dizer qual é o número que é maior, qual é o número que é menor, ou se eles são iguais.
certo? É uma informação diferente, né? O circuito codificador, ele recebe um número e cria um código para ele, como uma codificação aí BCD, né, por exemplo. O decodificador, ele recebe o código, seria o inverso aqui do codificador, né? Ele recebe o código na sua entrada, interpreta esse código e fornece uma saída específica, certo? O multiplexador recebe várias entradas e transmite uma delas para a saída, né? Então, ele também é o inverso aqui do demux, né? A gente chama aqui de mux, MUX, né? Seria a abreviação aqui para multiplexador, ou demux, certo? Para demultiplexador. Então, observem aqui, né? Esse daqui, o MUX, ele recebe várias entradas e transmite uma delas na saída, certo? Então, você pode entender isso daí, por exemplo, como um conversor paralelo série. Ou, por exemplo, se a gente for fazer uma analogia, né? Imagina na sua televisão, né, por exemplo, que a sua televisão ela tem diversas entradas lá, tem entrada AV, tem algumas entradas HDMIs, né? Tem diversas coisas conectadas nessas entradas da sua televisão, né? Mas o que você vê na sua tela é apenas uma das entradas, né? Uma das entradas de cada vez, certo? Então seria a ideia desse MUX aqui. Ele está recebendo várias entradas, né? Tem várias coisas conectadas nele, mas você vai lá no controle, né? E aperta algum sinal de controle que vai escolher qual das entradas realmente eu vou estar exibindo, certo? Você pode pensar também num sistema computacional, né? Diversas coisas ligadas nas suas portas, por exemplo, e você vai estar tendo acesso a uma delas, né? Por exemplo. O demux seria o contrário, ele recebe uma única entrada e transmite uma delas para as saídas, certo? Seria a operação inversa. A gente poderia entender isso aqui, por exemplo, como uma transformação, né? Série paralelo, né? Por exemplo. Então aqui eu tenho uma única entrada sendo transmitida para uma das saídas, né? Ou para várias das saídas, depende de como você constrói esse circuito, tá certo? Então, só um resumo dos tipos de circuitos, a gente vai ver os detalhes mais para frente aí durante os exercícios. Então, vamos só revisar aqui essa parte aqui das operações, né, aritméticas com os números binários, justamente porque a gente precisa disso daí, né, para entender os conceitos que são utilizados nesses circuitos, né, como que os circuitos fazem as operações, certo? Então, o meio somador, ele vai somar 2 bits, ou seja, ele soma dois números, né, aqui, apenas um dígito, né, digamos assim. Então, observem aqui, o meu primeiro número, né, é 0. O meu segundo número também é 0. Esse primeiro número, ele só tem um dígito, né, que seria isso daqui. O meu segundo número, que seria a linha de baixo, também tem apenas um dígito. Então, eu estou somando aqui 0 com 0, somando 2 bits, certo? Então, 0 com 0 dá 0, 0 somado com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1, e aqui se eu somar 1 com 1, né, o que, que eu vou obter? Então, eu vou obter 0, certo? E aqui esse 1 é como se ele subisse, né? Então, ele sobe aqui, que a gente chama de bit vai 1, né? Então, vai 1, e aqui eu tenho 1 também, certo? Então, esse 1 aqui eu coloquei em vermelho, né? A gente chama de carry, representado pela letra C. Então, de forma genérica, eu vou dizer ó, que o número A, que seria esse daqui, ó, um número de um dígito, é somado com o número B, que também é um número de um dígito. O resultado eu coloquei aqui como S, S de soma, tá? E aqui o que sobe, né, o vai 1, eu chamo de carry, letra C. Então aqui soma, você pode usar a letra S ou você pode utilizar o símbolo de somatória, né, como é mostrado no material de vocês, certo? Agora, o somador completo é utilizado aqui para soma de 2 bits com carry, certo? Ou seja, 3 bits. Então, observem aqui, né? Então, aqui eu tenho a soma de 0 com 1, né? Então, eu estou somando um bit com outro bit, certo? Então, aqui eu tenho a soma de 2 bits, certo? Sendo que o meu primeiro número aqui é 110, o meu segundo número seria 11, né? Então, 0 com 1 dá 1. 1 com 1 dá 0, vai 1. 1 com 1 dá 0, vai 1, que vem esse 1 aqui. Eu podia ter colocado o 1 aqui em cima também, né? Porque esse daqui é o vai 1, né?
Depois eu vou consertar isso daqui. Então, eu coloquei mais alguns exemplos aqui só para vocês entenderem. Ó. Vamos ver aqui. 1 com 1 dá 0. E vai 1. Agora eu vou fazer isso aqui. Ó. 1 mais 0 dá 1. 1 com 1, 0, vai 1. 1 mais 0, né, você pode até anotar aqui do lado. Ó. 1 mais 0 dá 1. Anota pequenininho aqui, por exemplo, né, com lápis. O resultado dessa daqui primeiro dá 1. Depois, 1 com 1 dá 0, vai 1. Certo? Agora eu faço o seguinte, ó. 1 com 1 é 1 e vai 1. Certo? E 1, que é isso daqui. Ou você também pode pensar dessa forma aqui, ó. 1 mais 1, né, é 0. Então, você anota o 0 aqui no meio do caminho, ó. 1 com 1 é 0 e vai 1. Certo? Daí, esse 0 que ficou aqui, você soma com 1. Então, 0 mais 1, 1. Né? Você pode fazer uma soma intermediária aí no meio do caminho também. Então, nesse último aqui, 0 com 0 é 0. 1 com 1 é 0 e vai 1. 1 com 1 é 0 e já vai 1, né? Depois você vai ter 0 aqui, mais 1, 1. 1 com 1, 0 vai 1, que aparece aqui também. Então, a gente está somando, né, aqui de forma genérica, ó, um número A, né? Então, esse número A aqui, ele possui 4 dígitos. A0, A1, A2, A3, né? Então, A0 é o dígito menos significativo e o A3 é o dígito mais significativo. Então, eu estou somando o número A com o número B. Então, o número B seria... tem também 4 dígitos, de B0 até B3. Então, o resultado aqui dessa primeira soma, né, é S0. Então, agora, o resultado aqui dessa segunda soma é S1. Né, e assim por diante, o resultado dessa terceira soma. Então, a gente sempre vai fazendo isso aqui como se fosse uma soma de colunas, né? Então, você soma aqui primeiro esses dígitos, né? E observem, ó, que nessa primeira soma aqui, no dígito menos significativo, eu tenho uma soma de apenas dois bits, né? Dois dígitos, certo? E aqui, a partir daqui, né, eu tenho uma soma de 3 bits, certo? Então, observem que para eu implementar a soma do A0 com o B0, né, eu tenho uma soma de 2 bits. Então, para implementar essa soma aqui, eu utilizo um meio subtrator. Eu utilizo isso daqui, ó. O meio subtrator é uma soma de 2 bits. Então, eu tenho que utilizar um circuito, né, meio subtrator, para fazer A0 mais B0. Só para isso daí. Depois eu preciso de um outro circuito somador para fazer... Meio somador aí, né? O que eu falei errado? Falou subtrator. Eu falei errado, desculpa. Então aqui é meio somador, né? Eu tô falando aqui só do somador, que eu acho que já bati o olho aqui, falei errado. Então aqui eu tenho aqui meio somador para somar esses bits, né? E aqui eu tenho um somador completo, porque eu tenho que somar 3 bits, o C mais o A1 mais o B1, certo? Depois eu preciso de mais um outro somador completo. Eu falei errado de novo, eu acho. Aqui eu preciso de um meio somador, aqui eu preciso de um somador completo, aqui um outro somador completo e aqui um outro somador completo. Então eu preciso aqui de 4 circuitos, né, para poder fazer essa conta aqui. Certo? Vamos ver agora, então, o meio subtrator. Né? O meio subtrator, ele vai subtrair 2 bits. Então, observando aqui primeiramente, né, a equação genérica aqui, a operação genérica, então eu estou subtraindo um número x, né, de um número y, o resultado eu posso chamar de diferença, ou resto, né, eu vou chamar aqui de letra D, de diferença, certo? Então, x menos y é D, né, e eu posso ter ou não, né, um bit empresta 1, que eu chamo de bit borrow, por isso ele começa com a letra B aqui, ó, B de borrow, né? Então, a cara geral aqui da subtração que é feita é isso daqui. Então, 0 menos 0 é 0. Agora eu tenho 0 menos 1. Né? 0 menos 1, eu empresto 1.
certo? Então, esse 1 agora é o meu borrow, é o B, é o empresta 1. Então, eu empresto 1 aqui da casa vizinha, né? Daí eu tenho 1 aqui, certo? 1 menos 0, 1. E 1 menos 1, 0. Então, ele vai ter sempre essa cara aqui, certo? Observe, né, que o bit aqui empresta 1 acontece só para essa situação aqui, 0 menos 1. Né? O resultado é 1 e eu emprestei 1 de lá. Então, aqui eu coloquei diversos exemplos, né, mais para a gente tá verificando quais são as regras aí da subtração. Então, é justamente essa ideia aí. Então, você faz dígito por dígito. Então, aqui no primeiro número você tem um número com 2 dígitos, aqui embaixo um número com 1 dígito. Então, você vai fazer 1 menos 1, 0, e o 1 menos 0, né, seria aqui como se fosse 0, então 1 menos 0, 1, certo? Agora, nesse segundo aqui, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, o 0 aqui menos 0, 0, 1 menos 0, 1, certo? 1 menos 1, 0. Agora eu tenho aquela situação, 0 menos 1. Então eu empresto 1, então eu anoto esse 1 aqui. Então 0 menos 1, empresto 1 e sobra 1 aqui. Agora eu faço 1 menos 1, 0. Tá certo? Agora observem esse quarto caso aqui. Né? Então 0 menos 1. Então eu empresto 1 e aqui a minha subtração deu 1, certo? Então 0 menos 1 empresta 1, dá 1. Agora eu tenho que fazer por partes aqui, ó. 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então eu coloquei aqui de verde o resultado dessa primeira operação. Então 1 menos 1 é 0. Agora eu faço 0 menos 0. É 0. Agora aqui, 0 menos 1, empresta 1, né? E aqui resulta em 1. 1 menos 1, 0. Vamos ver o próximo. 0 menos 1, 1. E empresta 1. Agora eu tenho 1 menos 1 dá 0. 0 menos 1 empresta 1 e aqui dá 1. Agora eu tenho 0 menos 1 empresta 1 e aqui dá 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Certo? Então eu coloquei diversos exemplos aqui, vocês podem tentar refazer isso daqui na mão, né? Justamente para vocês treinarem um pouco, mas essas daí são as regras, certo? Tudo vem dessas relações aqui. Então, se você entender essas relações aqui, né, você consegue resolver isso daqui sabendo que você tem uma operação intermediária, certo? Você tem uma operação aqui no meio. Então, o resultado disso com isso, né, 0 menos 1, você coloca aqui. Agora, esse resultado em verde, eu faço a operação com isso daqui, certo? Então, você pode treinar esse procedimento e se você não tiver dúvida, quiser confirmar algum número, você utiliza a calculadora que tem no Windows, né? Então, a calculadora do Windows tem a opção de programador, que você consegue fazer as operações aí, soma, subtração, com os números binários, certo? Então, a equação genérica seria essa daqui, em que eu tenho o número x com 3 dígitos, por exemplo, mas aqui pode ter quantos dígitos eu quiser, certo? Então, aqui eu posso ter 8 dígitos, por exemplo. Então, um número de 8 dígitos menos um outro número de 8 dígitos, certo? Então, observem que aqui eu tenho, né, x0 menos y0. Aqui eu posso ter o bit de borrow, né? Esse b aqui, ele vem do resultado dessa operação aqui, certo? E assim por diante. Então, você segue esse procedimento. Professor, uma Oi, pergunta, pode falar. desculpa atrapalhar aí. Esse Imagina. de empresta 1 tem que ser sempre embaixo do número que está subtraindo aí? Esse empresta 1 aqui? Sim. Sempre. Isso, é sempre nessa ordem aqui. Ele vem aqui no meio, por isso que eu já escrevi aqui, ó, justamente para você saber que é o de cima menos o de baixo. Quando você for Sim, fazer. Você vai fazer aqui 0 menos 1. certo. Né? O resultado você coloca aqui. Daí você faz 1 menos 1. Aham, Certo? Sempre tá nessa ordem aqui. Por isso que eu coloquei meio que uma escadinha aqui, né? Justamente certo. para você poder identificar. Fiz aqui na mão, fiz em cima, dá uma diferença daí. Daí dá totalmente diferente. Fica errado daí a conta, né? Porque daí se você colocar 1 aqui, por exemplo, você vai fazer 1 menos 0, né? Daí Daí vai. dá errado.
Isso. Isso. Obrigado. Então, se você seguir esse procedimento aqui, não tem erro. Beleza. Então, aqui são esses conceitos iniciais, né, que eu queria passar justamente dessas operações, certo? E a gente vai estar explorando os circuitos no meio aqui do roteiro, desse roteiro de laboratório, tá? Então, eu coloquei aqui as instruções, ó. Então, vamos tentar abrir o programinha, a página aí do Every Circuit, né? Então, eu até coloquei aqui, ó, ele tem para iOS, Android ou computador, né? Você pode acessar direto no seu navegador. Então, você abre lá o Google Chrome, que você tem no seu computador, e entra nesse site aqui, certo? Entra nesse site aqui, everycircuit.com. Daí eu coloquei justamente aqui umas instruções para você saber o que você tem que fazer na primeira vez, ó. Então, aqui essas instruções estão baseadas no Every Circuit do computador de vocês, tá? Então você clica nesse terceiro botão aqui ou você faz o download, né, para o seu celular. Mas aqui no computador eu acredito que seja mais fácil, né, se todo mundo estiver assistindo aí ou tiver acesso ao computador. Então você clica nesse último botão aqui, disponível no Chrome, e vai abrir uma pequena janela que você vai fazer o seu cadastro, tá? Então aqui no primeiro campo aqui você vai escolher um nome de usuário, tem que ser um nome de usuário único, né? Que não existe ainda no mundo. Então eu vou escrever lá Fabizak e coloco um número lá, 1098, por exemplo, sei lá. Se já existir esse usuário, ele vai falar para mim, já existe esse usuário, então você tenta outro usuário. Tem que ser um nome de usuário único, tá? Aqui você vai digitar um e-mail, tá? Se você quiser, você pode colocar o seu e-mail próprio, ou você pode colocar um e-mail qualquer. Se quiser, você pode inventar um e-mail qualquer, porque ele não verifica, né? Então, quem já utilizou algum e-mail nas outras aulas passadas, né, não vai conseguir acessar de novo, porque ele tem um prazo aqui de 24 horas de teste, né? Então, você tem que utilizar um outro e-mail, certo? Para poder acessar de novo. Aqui você vai criar a sua senha, né? E digitar novamente a sua senha. Seleciona estudante e aperta aqui o botão de assinar, né? De entrar aqui, o sign up. Certo? É um cadastro bem básico, não pede nenhuma informação, nem confirmação de e-mail. Então você faz rapidinho isso daqui e já acessa. Quem quiser comprar o programa, né, ou já tiver comprado, você vai clicar aqui em cima em Sign In, né? Seria se você já for um usuário, ó. Então, se você já tiver comprado o programa, você faz o seu login aqui e você tem acesso aí a todos os circuitos que você já salvou, né? Você tem acesso a uma tela maior para você desenhar o seu circuito, tá certo? E aqui eu coloquei nessa última imagem um resumo aí desse simulador, né? Então vocês já utilizaram, vocês já devem saber isso aqui, mas eu não coloquei isso aqui nos roteiros passados, então é justamente para você poder identificar o que é esse simulador. Então, só vou comentar aqui brevemente a área de trabalho, onde você vai desenhar o circuito, é toda essa área aqui. Normalmente ela já vem aqui com um componente, com o símbolo aqui do Terra, né? Que é a sua referência. Aqui em cima você tem a biblioteca de componentes, certo? Então você tem uma barra aqui para você explorar, né? Tem vários componentes aqui indo para a direita também. Então a gente vai estar adicionando esses componentes aqui na nossa área de trabalho e conectando esses componentes de acordo com o circuito que a gente quer montar. Certo? Depois de você montar o seu circuito, você clica aqui no botão de Run, né? Ou Play, para rodar a simulação, para ver o que está acontecendo. Então o simulador faz todos os cálculos, e exibe aí os resultados para você, né? E esse simulador ele fica rodando, né? Até você apertar o botão de pause, né? Que vai aparecer aqui no lugar do play. Então você pode rodar o simulador, fazer ajustes enquanto a simulação está rodando, né? Para ver, por exemplo, como um parâmetro varia, né? No meio da simulação, né? Então, por exemplo, imagine que você tem uma forma de onda lá, você tem um capacitor no seu circuito, por exemplo. Então você altera o valor da capacitância do seu componente enquanto o circuito está rodando. Em tempo real você consegue ver qual é a variação, né, na sua forma de onda, o que essa variação que você fez da sua capacitância está afetando no seu circuito. Então isso daí é bem legal, que eu gosto bastante desse circuito, né, que a gente consegue estudar a influência de cada componente na simulação, né, no funcionamento, na operação aqui do circuito.
Aqui é a barra de propriedades, então quando você selecionar, clicar em cima de um dos componentes, vai aparecer aqui diversos botões para você estar selecionando as propriedades que você quer, né? Alterando o valor de tensão, alterando o valor do resistor e assim por diante, certo? Aparece tudo aqui nessa barra quando você seleciona, quando você clica em um dos componentes. Aqui do lado, né, nessa barra lateral, tem alguns botões aqui em cima, certo? Que você pode estar explorando aí também. Então eu coloquei aqui, por exemplo, os circuitos da comunidade, que seria o símbolo desse globo, né, que são circuitos que as pessoas ao redor do mundo criam. Né? Então ela cria as pessoas criam seus circuitos e disponibilizam para qualquer pessoa do mundo estar utilizando, tá vendo. E é legal que você pode aprender bastante coisa, porque normalmente elas escrevem uma descrição de como funciona o circuito. Né? Então você pode estar estudando, aprendendo e fuçando mesmo diversas montagens aqui, certo? O primeiro botão, né, seriam exemplos de circuitos feitos aqui pela equipe do Every Circuits, né? Então são exemplos mais didáticos. Você pode ver lá como funciona um componente, alguns circuitos mais básicos, né? E tem todas as explicações, certo? É legal vocês explorarem esse primeiro botão e esses circuitos aqui da comunidade também. Aqui tem uma barrinha de procura, ó. Então você pode digitar aqui, por exemplo, em inglês, né? Você tem que digitar retificador, por exemplo, de meia onda. Né? Você digita aqui, você vai encontrar display de 7 segmentos, você vai encontrar circuitos aqui de display de 7 segmentos, certo? E assim por diante, certo? Aqui nessa casinha são os circuitos que você salvou, né? Mas você só vai poder salvar circuitos se você tiver comprado o programa. Aqui algumas marcações, certo? Então, a cara geral do simulador é essa daqui. Aqui eu coloquei em vermelho, né, alguma instrução importante. Então, o conteúdo dessa aula vai ser explorado na forma dos exercícios, devendo ser inspecionado pelo aluno a fim de compreender seu uso e aplicação. O aluno precisa preencher esse mesmo relatório com seus resultados e responder às questões nos locais indicados. O roteiro preenchido deve ser postado no formulário Google, né, como eu falei no início, o formulário que eu vou receber os arquivos de vocês, então você anexa os resultados, você anexa o seu arquivo aqui do Word ou PDF nesse link, certo? Até o prazo aqui de 2 semanas, é o dia da prova, certo? Isso aqui vai fazer parte da nota das atividades parciais, que é a avaliação formativa de vocês do segundo bimestre. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa parte inicial aqui? Vocês conseguiram acessar o Every Circuit já? Tentem entrar aí. Sim, tranquilo. Joia. Alguém ainda está acessando? Está com dúvida, dificuldade, não deu certo? Vou acessar aqui, professor. Beleza. Então sigam esses passos aqui que vocês conseguem entrar, né? É bem simples isso daqui, tá? Vocês conseguem entrar aqui no simulador online. Bom, eu vou, enquanto isso, comentando aqui sobre os exercícios, falando aqui por cima sobre eles, para vocês terem uma ideia geral do que vocês têm que fazer. Tem alguns bem simples. Esse primeiro aqui é bem simples, né? Mas é mais para você estar construindo o seu primeiro circuito aqui desse assunto e estar explorando justamente o comportamento, observando aí as saídas e tudo mais. Então, esse primeiro exercício, eu estou fornecendo um meio somador. Né? O circuito do meio somador, vocês já devem ter visto isso aqui no material. E eu quero que você faça a simulação desse circuito meio... Nossa, aqui eu escrevi simulador, acho que eu estava dormindo. Meio somador, né? Do meio somador, tá? Então aqui o meio somador, como a gente comentou, né, faz a soma aí de 2 bits, certo? Aqui eu chamo de bit A, bit B. Né? Então eu vou ter aqui um bit de saída, que seria o bit da soma, né, a resposta da minha soma, e aquele bit vai 1, né, o bit de carry, certo? Então aqui eu estou pedindo, apresente a captura de tela do seu circuito simulado, mostrando o resultado das saídas quando as entradas são. Então você vai simular esse circuito, você vai utilizar aqui como entrada uma fonte lógica, né? Assim como a gente utilizou nos exercícios passados,
uma fonte lógica, certo? Que é aquela bolinha que ela tem um risquinho na vertical, né? Você pode encontrar aí no simulador como Logic Source, eu acho que ela está com esse nome, certo? Coloca uma fonte lógica para a entrada A, outra fonte lógica para a entrada B, você tem aí os seus bits de entrada, certo? E eu quero que você tire um print aí da sua tela, certo? Você pode utilizar aí, se você não sabe tirar print, né? Tem um botão no seu teclado chamado Print Screen, ou você utiliza a ferramenta de captura de tela do Windows, certo? Você clica em iniciar, digita captura de tela, né? O Windows normalmente já vem com um programinha de captura de tela, você seleciona somente a janelinha que você quer recortar, né? Deve aparecer o seu recorte, você clica no botão copiar nessa captura de tela, e aqui você vem aqui dentro desse espaço e dá um Ctrl V, né? Você cola essa captura de tela. É uma das formas, né? Eu até fiz um vídeo, né? Acho que vocês já devem ter assistido, que eu disponibilizei para vocês no primeiro laboratório de como fazer a captura de tela. Então, se você não sabe, você pode voltar lá ou você me pergunta aqui que eu mostro, né? Se alguém tiver com dúvida. Aqui eu quero a expressão lógica para saídas, C, S e C. Então, como que você escreve a expressão lógica? Então, a expressão lógica ela tem que estar relacionando as entradas. Então, a saída é igual a uma expressão relacionando as entradas, né? Então, aqui dentro tem que ter o A e tem que ter o B, né? Então, a gente já fez bastante isso daqui também no primeiro bimestre, né? Identificar as portas lógicas, certo? E escrever expressões lógicas a partir do circuito. Aqui eu quero a tabela verdade para esse circuito, então todas as combinações possíveis, né? E aqui eu tenho duas saídas. Observe que eu tenho a coluna do S, né, e a coluna do C. Então, para cada entrada aqui, né, você vai ter um resultado para S e outro resultado para C. E eu quero que você explique como está funcionando esse circuito, né? Você escreve aqui uma breve descrição do que você observou, suas observações sobre o circuito, né, o que está acontecendo, tudo mais. Tá certo? No exercício 2, eu estou fazendo o contrário, né? Eu estou fornecendo aqui as expressões lógicas e quero que você construa o circuito, né? Então, você tem que saber isso daqui já, a ler essa expressão e desenhar o circuito a partir dessa expressão, né? Da mesma forma aqui. Então, o somador completo é um circuito combinacional que possui 3 entradas. Então, aqui A, B e CE, né? Eu chamei CE de C de entrada, e 2 saídas, S e C de S. CS, né? C de saída aqui. Seria o carry, né? C é o carry. As funções lógicas das saídas podem ser escritas como, então, uma expressão para S, uma expressão para C. Apresente a captura de tela do seu circuito simulado, mostrando o resultado das saídas quando a combinação das entradas for isso daqui, né? Então, você vai dar o seu print aqui, colocar o seu print aqui, certo? Essa captura de tela aqui. Então, simula o circuito, coloca essa combinação aqui na entrada e mostra aqui qual foi a sua resposta, tá certo? Aqui constrói a tabela verdade, né? Tem 3 entradas, então você vai ter aqui 8 combinações e aqui as suas saídas. As 2 saídas. Aqui eu estou fazendo, né, a soma de números com 2 dígitos, certo? Então observem, né, que o meio simulador e o simulador completo, ele faz a soma com um dígito, né? Então são 3 bits, mas eu tenho apenas um dígito, ou seja, o A é um número, né, de um dígito, o B é outro número de um dígito. Então aqui nesse exercício 3 eu quero a soma de 2 dígitos. Então eu tenho aqui o número A, né, que eu chamei aqui, por exemplo, de número A, ele tem 2 dígitos. O dígito menos significativo A0, o dígito mais significativo A1. O número B vai ter dígito menos significativo B0 e o mais significativo B1. Então, observe que eu escrevi aqui, ó, o meio somador é utilizado para somar 2 bits de um dígito. Já o somador completo utiliza a soma de 3 bits de um dígito, certo? Então, a gente tem que ter um circuito meio somador para fazer essa soma e outro circuito
somador completo para fazer essa daqui, né? Então, eu expliquei isso daqui, você dá uma lida nisso daqui. A ideia é isso daqui, ó. Então, eu tenho um circuito meio somador, né? E aqui um circuito somador completo, né? Então, observem que esse meio somador, ele tem como saída um carry, né? Então, eu somei aqui, a saída dele é um carry, que eu chamei aqui de C0, né? Então, a saída do meio somador é a entrada do somador completo, certo? Então, aqui no somador completo, as 3 entradas, ó, que são os 3 bits que eu somo no somador completo, são esses 3 aqui, certo? Então, aqui tem um diagrama de blocos mostrando essa ideia. Então, observem aqui, o meio somador, ele está fazendo a soma do A0 com o B0. Ó. Então, o A0 com o B0 estão entrando no meio somador, certo? Qual que vai ser a saída desse meio somador? O meio somador, ele tem uma saída, S0, que é o resultado dessa soma, certo? Tá aqui o S0. E tem também uma saída, que é a saída de carry. Então, a saída de carry tá aqui, ó, chamei de C0. A saída de carry C0 vai alimentar uma das entradas do somador completo. Então, ela vem para cá. Então, eu tenho que conectar aqui a saída C0 na entrada do somador completo. Certo? Então, o somador completo faz a soma de 3 bits. A1, B1 e C0. Ó, tá aqui. A soma desses 3 bits. Certo? Qual que é a saída desse somador completo? A saída é S1, que é o resultado dessa soma, e tem o bit de carry, C1. Certo? Então, aqui eu não estou dando o circuito, eu quero que você pense como que você vai construir esse circuito, né? Mas estou dando a ideia geral aqui, nessa forma de diagrama de blocos, né? Como você tem que pensar nisso daqui, né? Então, aqui no exercício 1, você já viu o circuito para o meio somador, no exercício 2, você viu o circuito para o somador completo, eu quero que você combine esses dois, tá? Se eu tivesse mais dígitos, né, aqui nos meus números, como que eu faria? Eu adicionaria aqui mais desse bloco, ó, somador completo, adicionaria mais um aqui, certo? Se eu tivesse 3 dígitos e assim por diante, né? Então, eu tenho vários circuitos somadores completos. E o dígito menos significativo sempre é um meio somador, tá? Então, faça a simulação desse circuito utilizando apenas as portas lógicas, né? Apresente a captura de tela do seu circuito simulado, mostrando o resultado da operação dos números 1, 0 mais 1, 1. Né? Então, você coloca aqui, considerando que isso aqui seria, por exemplo, o número A, né? Então, aqui seria o A0, o A1. Né? E aqui o número B, B0 e B1. Certo? Cola o seu circuito aqui. Considerando essa operação, preenche os espaços a seguir com o valor das saídas observadas. Então, uma outra forma de você estar analisando esse circuito. Tá? No quarto, é o circuito comparador de igualdade. Então, o circuito comparador de igualdade é utilizado para verificar se dois números são iguais ou diferentes, considerando dois números A e B, que possuem 2 dígitos cada. Então, o número A tem 2 dígitos, ó, o A0 e o A1. Né? O A0 é o menos significativo, o A1 é o mais significativo. E o B também tem 2 dígitos. Então, eu quero comparar. Estou perguntando se o A0 é igual ou diferente do B. Né? Se o A é igual ou diferente do B. Então, o circuito é esse daqui, certo? Você vai ter que construir esse circuito. Aqui eu expliquei, né? LSB aqui, ó, é o dígito menos significativo, certo? Dos dois números, e aqui o dígito mais significativo dos dois números. Então, simule o circuito, observe o valor da saída para as seguintes situações. Então, quando eu tenho o A e o B iguais, o que você observa? Qual que é o valor do S? Então, apesar de você já ter visto isso daqui, né, tente simular para ver se você verifica realmente isso daí, né? Aproveite para você explorar os circuitos, né, para você tentar entender, fazer seus testes, né? Não só mecanicamente aqui, automaticamente, só seguindo o que eu pedi. Faça os seus testes, as suas explorações, tá? Se os números A e B são diferentes, você vai ter na sua saída que valor? Mas, assim, só uma dúvida, Fábio. Oi. Aqui, quando você fala assim, números A e B iguais, seriam nas duas entradas, as letras A e B seriam iguais? Observe aqui, ó, o número A, né, ele tem 2 dígitos, o dígito A1 e A0. Então, pode ser, por exemplo, aqui o número A é 00.
certo? Ou 1, né? O número B também, 00, 11, 10, uma combinação assim. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Comparar se isso daqui, esse conjunto inteiro, é igual a esse conjunto. Então, quando que vai ser igual? Você faz seu teste aí, né? Vai ser igual quando, por exemplo, o A1 for igual ao B1 e o A0 for igual ao B0. Será que é isso daí mesmo? Faz o seu teste e daí você descobre isso daí, tá? Ok. Você pode, justamente para você colocar a mão na massa e tentar explorar isso daqui, ver realmente como ele funciona. Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó. Se eu tenho o valor A 00 e o valor B 1, né? Qual que é o valor S, né? Será que o valor S é 0 ou o valor S é 1, né? Então, aqui eu tenho um significado para o S, né? O valor S o valor 0 de S significa que ele é igual ou que ele é diferente, né? Você vai descobrir isso daí, certo? E faz justamente os seus testes para você descobrir. Tá joia? No exercício 5, display de 7 segmentos, né? Então, o display de 7 segmentos é um invólucro, que significa uma caixa, né? Aqui com 7 LEDs, com formato de segmento. Então, isso daqui é um LED, né? Significa aqui uma luz, né? Um diodo emissor de luz, né? LED significa diodo emissor de luz. Com formato de segmento, seria esse formato aqui horizontal, né? Ou vertical, uma reta, né? Posicionado de modo a possibilitar a formação dos números decimais e das letras utilizadas na numeração hexadecimal. Então, eu posso mostrar todos os números, todos os dígitos decimais e também esses dígitos aqui hexadecimais. Cada segmento possui o seu respectivo terminal. Cada segmento e seu respectivo terminal é nomeado por uma letra. Então, eu coloquei aqui de A a G minúsculo. Então, ó, esse segmento aqui tem o nome A, né? Esse daqui tem o nome B. Esse daqui C, e assim por diante até a letra G minúscula, certo? E os terminais, né, também recebem o mesmo nome, né? Então, aqui, o terminal A, o que é o terminal A, né? Seria isso daqui, o acesso que a gente tem para fazer a ligação do circuito, né? Então, quando você for ligar isso daqui numa protoboard, por exemplo, você vai estar conectando aqui, né, nesses terminais aqui, certo? Então, o terminal A, né, aqui, ele corresponde ao segmento aqui A, né, ao LED A, e assim por diante, B ao B, certo? Aqui a gente também pode ter um ponto, né? Então, se vocês olharem no simulador, tem um terminal para o ponto, aqui, ó. Então, aqui um terminal que vai acender esse ponto, certo? Então, a gente pode construir, né, escrever os números, escrever essas letras, utilizando esse display de 7 segmentos, que é um display simples, né? Utilizado aí, por exemplo, você pode utilizar em relógio e assim por diante. Então, se você combinar, né, tiver mais de um display de 7 segmentos, você pode mostrar a hora, por exemplo, né? Ou fazer um contador, né? Exibir aí uma contagem e assim por diante. No seu simulador, insira... Então, aqui é um passo a passo do que eu quero que você faça, ó, justamente para estar guiando você, né, no seu teste para a conclusão, que é o mais importante. Então, no seu simulador, eu quero que você insira apenas um display de 7 segmentos. Então, para cada terminal do display, que são esses terminais de acesso aqui, você conecta uma fonte lógica, certo? Então, o nome da fonte lógica é o Logic Source, né? Faça uma captura de tela mostrando o número 9 no display. Então, eu quero que esse display aqui mostre o número 9, né? Então, o que é o número 9, né? Então, o número 9 é quando eu estou acendendo o LED A, o LED F, o LED G, o LED B e o LED C, né? Deixando o LED E e o LED D apagados. Então, eu acendo esses daqui e deixo o E e o D apagados, né? E assim por diante, dependendo aqui dos LEDs que você for acendendo, você vai observando os números diferentes aqui. Então, faça esse teste, modifique as entradas, vejam como ele se comporta, tá? Você tem controle total, né? O simulador é legal isso daí, que a gente não tem perigo de queimar o componente, né? Não tem perigo de sofrer um acidente, nada. Então, você pode explorar aí o que você quiser, né? Ver quais são as opções desse componente, né? Então, clica nesse componente e depois você clica na ferramenta lá embaixo, na barra de ferramentas, vê se existe algum ajuste para esse componente, né? Então, dá uma fuçada aí justamente para você estar aprendendo coisas a mais, né, do que o que está aqui, tá? Então, para formar o número 7 no display, né, é necessário fazer o valor das entradas. Então, eu quero que você, quando você quiser formar o número 7 aqui, o que você tem que colocar nas entradas, né, de A, B, C, D, E, F, G, né? Então,
nesses terminais aqui, quais são os valores, né, os níveis lógicos. Observe que para operar esse display você precisa utilizar 7 linhas, tal. Aqui eu estou dando uma explicação. Depois eu quero aqui um outro circuito, ó, que você vai acrescentar um decodificador BCD. Né? Então você acrescenta na forma que está sendo especificada aqui, certo? Faz uma captura de tela mostrando o número 5 no display. Preenche aqui toda essa tabela, certo? E eu quero que você explique também o funcionamento. Então coloque todas as suas observações, né? Tente colocar detalhado o que você observou, o que você achou interessante, né? Se você colocar mais detalhado aqui, eu considero uma nota maior, né? Do que uma resposta seca, por exemplo. Uma resposta aí de 3 palavras, né? Então, tente explorar e realmente analisar o circuito, tá certo? E por fim, um circuito de demux, né? Então, é o que eu coloquei, ó, o multiplexador recebe várias entradas e transmite para uma saída, aqui como está nessa figura, o mux. O demux é o contrário, então ele realiza a operação inversa, recebe uma entrada e distribui em várias saídas. As variáveis de seleção determinam para qual saída o dado de entrada é transmitido. Então, aqui no demux eu só tenho uma entrada, ó, um dado de entrada, né, que é representado aqui por isso daqui, ó, a entrada, uma linha apenas, um terminal. Né? E nas saídas eu posso ter diversas. Né? Aqui ele está mostrando 4, mas eu posso ter diversas. Né? Para controlar esse comportamento, aqui eu preciso de 2 variáveis de seleção. Né? 2 variáveis de seleção controlam 4 saídas. É sempre 2 elevado a n. Né? Se eu tivesse apenas 2 saídas, eu precisaria apenas de uma variável de seleção. Certo? É sempre 2 elevado a n. Então, aqui eu estou dando um circuito para você, né? Um circuito um pouquinho mais complexo, mas justamente para você ver como você implementaria o circuito se você tivesse que fazer numa protoboard, por exemplo. Né? Então, numa protoboard você vai ter que usar alguns componentes a mais aqui, né? E tudo mais. Então, aqui seria um exemplo para você estar replicando. Então, eu quero que você construa exatamente igual no Every Circuit, tá? E faça aqui algumas análises. Então, tem algumas perguntinhas aqui para você estar analisando. Tá joia? Alguma questão em relação a essa introdução inicial? Eu vou parar a gravação aqui agora, né? Mas eu vou ficar disponível aqui para vocês durante o horário da aula. E vocês podem estar perguntando, entrando em contato comigo, né? Tirando todas as dúvidas, né? Então não deixem passar as dúvidas, vamos tentar tirar já qualquer dúvida que você tenha com o simulador ou com qualquer um desses circuitos aqui que eu apresentei. Né? Então aqui não estão todos os circuitos dessa aula, né? Mas os outros circuitos são circuitos equivalentes, né? Então o meio subtrator, por exemplo, e o subtrator completo é um circuito que as análises aqui do somador, né, também valem para o subtrator. Né? Você vai construir um circuito, analisar, montar uma tabela. Então para uma aula fica meio redundante eu dar todos os circuitos. O circuito, por exemplo, o último lá que eu passei, aqui, ó, o demux, né? Então, aqui eu estou dando o demux, e o circuito mux, né, seria o inverso disso daqui. Né? Ele tem aqui diversas entradas para uma saída, então você tendo o circuito, você sabe construir e analisar isso daí. Né? Então, vamos analisar um deles, justamente para a gente poder focar aqui nesses conceitos, né, que são análogos tanto para o demux quanto para o mux, né? Aqui também para o comparador de igualdade, né, ou meio comparador e assim por diante, né? Então, vamos tentar fazer essas atividades aqui. Tá joia, pessoal?